leitura na sua Bíblia, apenas o versículo 14, vamos juntos fazer a leitura. João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. Quem achou, leia comigo, por favor. João, capítulo 1, versículo 14, que nos diz o seguinte. Vamos lá, vamos fazer a leitura juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Amém? Vamos nesse momento orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai de amor, Pai bendito, Tu és um Deus cheio de graça e de bondade. Nós queremos te render graça e louvor nesta noite, onde nós já podemos louvar, onde nós já podemos orar, sermos agraciados, ó Deus, pela cantada de Natal, onde certamente nós podemos, nesta noite, ó Pai, bendizer o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade, através deste momento onde nós podemos, ó Deus, refletirmos de maneira cênica naquilo que o Senhor Deus fez e continua fazendo através dos anos, ó Deus, e das gerações, que é salvar o Teu Filho Jesus Cristo através do único e vivo caminho que é Jesus Cristo. O nosso Salvador nasceu, Ele é Senhor, Ele é Rei do céu, Ele é Senhor sobre a terra, e nós queremos te agradecer desde já por ter enviado Ele para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Fala conosco por intermédio da Tua santa palavra mais uma vez, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Queridos, podeis assentar de maneira objetiva, de maneira breve. Eu queria refletir com os irmãos o seguinte tema: nasceu o Salvador. E como nota introdutória, o pastor Augusto Nicodemos disse que o nascimento de Cristo é o evento central da história da salvação. E para ter um corpo como o nosso, tinha que nascer, crescer e se tornar um de nós. Assim, sem que Ele tivesse encarnado, não poderia ter morrido e nem ressuscitado, e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Em Apocalipse capítulo 12, nos lembra que por trás do conflito entre o mundo e a igreja, existe um conflito milenar entre Deus e Satanás, entre Cristo e o diabo. A mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus, que aguardava o Messias por séculos, em dores e esperança. O dragão tentou impedir o nascimento do Salvador, mas os planos de Deus nunca podem ser frustrados, porque no nascimento de Jesus a guerra é decidida. Ali começou o caminho que leva à cruz, a ressurreição e a vitória definitiva de Deus. Portanto, celebrar o Natal é lembrar, Satanás ele já foi derrotado, a redenção começou e a história caminha para a vitória final de Cristo. Amém? Então, quando a gente abre o Evangelho de João, nós vemos a história da encarnação de Jesus com profundidade e riqueza de detalhes. Ele escreveu por volta do ano 90 a 96 depois de Cristo, e logo no começo do seu Evangelho nós lemos em João capítulo 1, verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, João agora, queridos, ele assevera sua perfeita humanidade. Jesus é tanto Deus como homem, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E quando os estudiosos falam acerca deste acontecimento, nós temos o Verbo
criou o mundo, a palavra estava desde a criação do mundo, desde a criação do universo com Deus e com o Espírito, e eles, essas três pessoas, a Santíssima Trindade, criaram o mundo e o universo que nós conhecemos e participamos enquanto pessoas criadas, homens e mulheres criadas à sua imagem e à sua semelhança. Então a razão que controla a ordem do mundo fez-se carne e veio morar entre os humanos. Possui, melhor dizendo, duas naturezas distintas. É Deus e Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Não obstante, ele se fez carne. E diante disso eu queria meditar com os irmãos sobre os três fatos bíblicos e também, por que não dizer, históricos, arqueológicos também, que evidenciam o real sentido do Natal. Vamos a esses acontecimentos, ou esses três fatos bíblicos que evidenciam que Jesus, ele é certamente o Salvador. E o primeiro fato incontestável, o Verbo se fez carne. O nascimento de Jesus, queridos, é o divisor de águas na história das civilizações, tanto oriental como ocidental do mundo. A história ela passou a ser antes e depois de Jesus. A história nunca mais foi a mesma e jamais será a mesma, pois o Verbo se fez carne. A encarnação entrou em cena no Deus que se fez homem. O texto diz, versículo 14, a parte A, lê comigo, vamos lá? O Verbo se fez carne. Em outras palavras, o oleiro se fez barro. O barro chamado gente de carne e osso, que sente fome e sede, que chorou por sua leve e momentânea tribulação, porque sabemos que ele se humilhou se encarnando, ou encarnou-se, e o fato de ele ter se encarnado foi uma humilhação tamanha, porque ele se fez homem. Ele soube o que foi padecer por mim e por você. Aquele que não conheceu o pecado, nas palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E apesar da ênfase de João, querido, sobre a divindade de Cristo, porque ele dá ênfase aqui, os 7 sinais da divindade de Cristo, quando nós temos as afirmações da expressão ego eimi, que quer dizer eu sou. Quando Jesus ele afirma eu sou o pão da vida, quando Jesus ele afirma ser a luz do mundo, quando ele afirma ser eu sou a porta, quando ele afirma dizer eu sou o bom pastor, eu sou a vida ou a ressurreição e a vida, quando ele afirma dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele afirma dizer ainda ele é a videira verdadeira. Nós temos essas 7 afirmações do Evangelho de João, que evidenciam, que João evidenciou que Jesus escreveu e evidenciou que Jesus, ele é Deus. Ele mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um. Então, quando nós observamos, e fica muito claro aqui que o Filho de Deus, ele veio em carne e em osso, e ainda que sem pecado, se sujeitou às fragilidades da natureza humana. Irmãos, eu quero te dizer, só Jesus soube o que foi padecer por mim e por você. Só Ele sabe, de fato, pecado, qual foi o preço. O preço foi o seu próprio corpo. O preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele foi verdadeiramente homem de dores, o servo sofredor, deixando para nós o exemplo de humildade, amor e, acima de tudo, de obediência ao Pai. A missão do cristão é simplesmente e
e traz complexidade, porque a nossa missão é imitar o nosso Mestre, é imitar o nosso Salvador, é imitar aquele que era, que é e que há de vir, é imitar, como diz as palavras do apóstolo Paulo. Ele pode dizer isso, o principal dos pecadores, como assim o chamavam, se auto-intitulava o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E que o Senhor nos ajude a imitarmos a Jesus, na forma de falar, de pensar, de agir. Nem sempre vamos acertar, mas é necessário se esforçar em fazer, amém? E imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nasceu, amém? Há 2000 anos, e Ele reina na minha vida, e Ele reina na sua vida, e Ele quer, certamente, tomar a dianteira da minha história, da sua jornada, da sua vida por completo. Basta nós nos entregarmos a Ele. Mas um segundo fato incontestável que Jesus, Ele é o Salvador, porque além dele se fazer carne, Ele habitou entre nós. Jesus de Nazaré foi um homem, como sabemos, que carne e osso, um Jesus histórico. Ele viveu 33 anos, para ser exato, segundo a tradição cristã. Ele teve início no seu ministério aos 30 anos, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 23. E o Evangelho de João relata 4 Páscoas, uma delas, inclusive, a Páscoa concernente à crucificação, e provavelmente o ministério de Jesus de Nazaré, como era conhecido na sua cidade, aproximadamente durou 3 anos até a sua crucificação. Então nós temos aí uma data provável, a data os anos prováveis que Jesus teve ao partir eram 33 anos. Então, queridos, nós podemos nos perguntar de que maneira o Verbo se fez carne, porque é algo extraordinário, é algo sem sombra de dúvida milagroso o que aconteceu. Foi o poder miraculoso do Deus poderoso que enviou o seu Filho há mais de 2000 anos, pelo poder do Espírito Santo. E aquela jovem desposada chamada Maria, ela concebeu no seu ventre, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que havia no Altíssimo, no Majestoso. O Majestoso assim concebeu no ventre de Maria o Salvador, aquele que viria, aquele aguardado pelas gerações dos judeus. Os judeus aguardavam, especialmente os messiânicos que criam nele, que creem hoje que ele vai voltar. Quem é que crê que ele vai voltar? Porque o mesmo Jesus que veio é o mesmo Jesus que vai retomar. É aquele que foi, os galileus viram ele sendo assunto aos céus, e os anjos afirmavam em alto e bom som: Galileus, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus sendo assunto aos céus, subindo entre as nuvens com poder e glória, naquele grande dia, o dia que somente o Pai sabe, ele vai voltar. E nós cremos que estamos vivendo os últimos dias. Nós cremos que veremos o face a face e um dia prestaremos louvor a Ele, certamente de maneira face a face presencial, onde nós apresentaremos as nossas obras a Ele, as obras daqueles que receberam Jesus e pelo fato de ter crido em Jesus, agora são servos dele. Passaram de inimigos da sua cruz para agora amigos de Cristo, porque receberam Ele no seu coração. Então faz toda a diferença nós observarmos esse Jesus que veio milagrosamente, o seu nascimento virginal. Ele teve 2 naturezas essas distintas, sem mistura, pela concepção do Espírito Santo. Ele foi chamado o ente santo de Deus. Somente Jesus foi chamado o ente
céu. E eu quero afirmar, Ele é o Senhor soberano da terra. Ele é o único que pode ter esse título de rei e de Senhor, porque Ele foi exaltado à destra da majestade de Deus, o próprio Deus nas alturas, onde Ele está à sua direita, intercedendo por sua igreja, sendo o nosso auxílio, sendo o nosso castelo forte, sendo a nossa torre de vigia, sendo aquele que um dia vai completar aquilo que Ele iniciou, que foi a minha, que foi a sua salvação. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Então é esse Jesus, o Filho de Deus, narrado nos evangelhos canônicos, onde nós observamos que o Filho é narrado aquele que assumiu uma natureza humana sem pecado e se identificou conosco em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, desde o nascimento, e não só desde o nascimento, mas até a sua morte. E segundo Wayne Lisbon, o verbo não é um conceito abstrato nem uma filosofia, mas uma pessoa real, que podia ser vista, que podia ser tocada e que podia ser ouvida, porque o cristianismo é Cristo e Cristo é Deus. O alicerce, o fundamento do cristianismo é, sem sombra de dúvida, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, queridos. E o texto segue ainda na parte B, parte B, verso 14: e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Em outras palavras, Jesus não era um fantasma, Ele não era um espírito, seu corpo não era uma ilusão, queridos, de maneira nenhuma. Tanto quanto João e os outros discípulos, eles tiveram experiência pessoal que os convenceu da realidade do corpo de Jesus. E não somente isso, convenceu eles que haveriam que receber Jesus nas suas vidas, e o Espírito Santo que os conduziu, o Espírito Santo que converteu aqueles corações, trouxe o convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E esse mesmo Jesus que converteu o coração de João, de Pedro, de Tiago, é o mesmo Jesus que está aqui hoje e que converte corações de homens e mulheres hoje. É o mesmo Jesus que opera milagrosamente no meu e no seu coração. É o mesmo Jesus que diz: vocês eram velhas criaturas, mas eu transformo vocês hoje em novas criaturas, em uma nova criação. Porque, como diz as palavras do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós éramos contados como antigas criaturas, mas somos chamados agora novas criaturas pelo fato de nós crermos em Jesus, pelo fato de ter recebido Jesus no nosso coração, esse Jesus que nasceu e que não somente nós compreendemos a sua história, mas compreendemos que Ele é o Jesus Salvador, é o Jesus da glória, é o Jesus que transforma o meu e o seu viver, é Ele que vai trabalhando no nosso caráter, para que um dia nós possamos ser conformados, de fato, de verdade, a sua imagem e a sua semelhança. Então, queridos, quando estava Jesus no madeiro, Ele morreu, Ele sangrou, Ele esteve em agonia, Ele esteve com grande dor, o peso dos nossos pecados estava sobre Ele. Como diz o profeta Isaías, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, depois da morte veio o sepultamento, mas não ficou por aí. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque vã seria a nossa fé que Ele não tivesse ressuscitado. Ele provou a Tomé, ele exortou Tomé em amor e disse: "Ser crente, Tomé, creia que eu ressuscitei." Ele apareceu aos discípulos não poucas vezes, e ele pôde, e os discípulos puderam observar em um corpo de glória, agora um corpo glorificado, seu Cristo. Queridos, Jesus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Mas um terceiro
um terceiro fato incontestável que Jesus é o nosso Salvador: a glória do unigênito do Pai. Somente Ele tem a glória do Pai. Você pode repetir comigo? Somente Jesus tem a glória com o Pai. O Pai compartilhou da sua glória com o Filho. O Pai entregou a sua glória ao Filho, de maneira que o Filho agora ele foi glorificado. E essa glória que o Filho tem com o Pai é a glória que ele evidencia no poder criacional, no poder de fazer agora novos homens e mulheres, uma nova criação, agora está sendo aperfeiçoada dia após dia, noite após noite em Jesus, porque não há ninguém como Jesus. Você pode repetir comigo? Não há ninguém como Jesus. Ele é único, ele é o descendente de Davi, que haveria de vir, que haveria de pisar a cabeça da serpente. E assim ele o fez, nascido de uma virgem, nascido debaixo da lei. Ele cumpriu a lei e os profetas na plenitude dos tempos. Assim Jesus veio. Nele temos as promessas cumpridas, nele temos certamente a restauração espiritual. Nós temos o cumprimento daquilo que Deus evidencia, o plano perfeito, o plano de salvação que Ele tem desenhado, que Ele tem escrito com seus dedos, e que tem certamente nos encaminhado para o centro da sua vontade. É esse Jesus, o milagre do Deus encarnado, o Deus que se fez carne e cheio de glória para servir a humanidade pecadora. E Deus, queridos, interessante que Deus ele quebra protocolos. Amém? Deus ele quebra protocolos, porque ele poderia permanecer no céu e nós estávamos arruinados. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Ele quebrou o protocolo, amém? Ele desceu, Ele se fez carne através do seu Filho. Ele passou de Senhor para agora ser servo, e servo até a morte, e morte de cruz. Queridos, esse Senhor, Ele se fez agora servo, Ele quebrou o protocolo, Ele desceu por intermédio do seu Filho, se rebaixando, se humilhando, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para ser o sacrifício último e final pelos pecados do mundo, pelos pecados de uma humanidade falida, de uma humanidade alienada de Deus, de uma humanidade sem Deus no mundo. Mas Ele veio ser o nosso Emanuel, o Deus conosco, aquele que chamou a nossa atenção, aquele que enviou o Espírito Santo e nos arrebatou com as suas mãos para junto dele, com seus laços de amor. Ele nos cerca por trás e por dentro, como diz o salmista. Ele é aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos da o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é esse Jesus o qual nós nos identificamos. Nós nos identificamos com o crucificado. Ele se identificou inicialmente por nós que somos as suas ovelhas, rebanho do seu pastoril. Queridos, esse bom pastor que se entregou por nós, e por intermédio deste bom pastor nós temos vida. Nada é tão glorioso que o Filho unigênito do Pai. Quando a gente observa a parte C e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, o único Filho de Deus, o unigênito, ele se entregou pelos pecadores. O Pai compartilha a sua glória com Ele. Em outras palavras, a glória do Pai tem uma direção. Ela aponta para o Jesus da glória, o Rei da glória dos Salmos 24. Quem é este o Rei da glória? Quem é este o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portais até nas vossas cabeças. Levantai-os e olhem para o Rei. Este é o Rei da glória. É este Jesus, o Rei da glória. É Ele aonde está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Rei da glória. Irmãos, a revelação da glória de Deus é um tema importante para o Evangelho. Jesus revelou a glória de Deus em sua pessoa.
em suas obras, em suas palavras. João relatou os 7 sinais que nós já meditamos, que declaram publicamente a glória de Deus. A glória da antiga aliança era passageira, mas a glória da nova aliança em Cristo, ela é crescente, ela é durável, ela é eterna. A lei, ela podia revelar o pecado, mas não podia remover o pecado. Jesus Cristo, ele vem em plenitude de graça e verdade, e essa plenitude encontra-se à disposição de todos os que nele creem. Como ele disse a Marta e a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão que está ao seu lado. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê em Cristo, se você crê no unigênito do Pai, se você crê em Jesus de Nazaré, todas as coisas, elas toda a sua vida agora terá um sentido, e o sentido será a glória de Deus. O sentido agora será uma restauração já experimentada em vida, e uma restauração futura gloriosa, ainda mais maravilhosa que há de vir. Queridos, para concluir, hoje nós, enquanto igreja, meditamos: nasceu o Salvador, e vimos os 3 fatos bíblicos, históricos, que comprovam o real sentido do Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Queridos, apenas 2 aplicações práticas, apenas 2, preste atenção, tome nota. São duas atitudes, mas que são em forma de pergunta. A primeira pergunta, queridos: Jesus, eu quero perguntar a você: Jesus já reina no seu coração? Responda para você mesmo essa pergunta. Jesus, o Filho de Deus, ele reina no seu coração? Porque eu quero dizer que ele reina soberanamente no mundo, e é necessário a gente reconhecer esse rei soberano. Ele mesmo vai dizer: o meu reino não é deste mundo, o meu reino se disser espiritualmente. Se vocês são verdadeiramente meus súditos, meus servos, vocês vão me receber. Vocês vão verdadeiramente me buscar mesmo, e me achareis quando me